Então, boa tarde. Eu sou a professora Daniela Pavani, sou professora aqui do Departamento de Astronomia do Instituto de Física, professora desta disciplina. Atualmente também sou a diretora do Planetário e nessa semana nós vamos trabalhar a respeito de como gerar e entender o céu visível de cada lugar. A ideia é fornecer para vocês os conteúdos, os conceitos básicos para que a gente possa olhar para o céu e conseguir se localizar e entender o que está acontecendo no movimento das estrelas, no movimento dos planetas, do Sol e da Lua. E também quais são as coordenadas fundamentais que nós usamos para poder programar uma observação do céu e que também são coordenadas que aparecem em programas, sejam em programas educacionais, que nos permitem simular o céu, seja também nos smartphones, naqueles aplicativos que tem de olhar o céu noturno. Tá? Então, a ideia é apresentar para vocês esses conceitos básicos. A aula de hoje, então, eu vou praticamente toda ela trabalhar no software que se chama Stellarium. Não sei se vocês conhecem esse software. Alguém nunca ouviu falar? Tá. Eu vou apresentar ele para vocês, vou mostrar algumas noções básicas de funcionamento, mas ele é muito simples, né? Rapidamente a gente consegue aprender a mexer. E através dele, então, eu vou simular o céu de Porto Alegre, a gente pode simular o céu de qualquer lugar e procurar apresentar os conceitos para vocês. Mas antes disso, então, eu vou apresentar o que nós vamos tratar na aula de hoje. A ideia da aula de hoje é trabalhar com vocês o conceito de esfera celeste, explicar o que é o movimento diurno dos astros, e como ele acontece no céu, quais são as causas, trabalhar também a ideia de estrelas circumpolares, escrever o movimento das estrelas em diferentes latitudes, como é quando a gente vai olhar para o céu, estando aqui em Porto Alegre, no Equador, nos polos, relacionar medidas angulares e medidas de tempo, entender os movimentos da Terra e, finalizando, vamos trabalhar com duas coordenadas, que é a coordenada horizontal local e a coordenada equatorial celeste, que são as coordenadas básicas que a gente precisa entender para conseguir compreender como se dá o movimento das estrelas e dos astros no céu. Então, o que acontece? Eu não sei se algum de vocês já parou para olhar o céu e observar o movimento dos astros à noite. Vocês têm esse costume? Alguém tem esse costume? Ninguém tem esse costume? Não? Ótimo, então estão na disciplina certa, né? Para aprender sobre o céu e ainda a oportunidade de fazer uma observação. Então, vamos fazer algumas hipóteses. Vocês não costumam olhar para o céu. Tem alguma região, alguma constelação, algum conjunto de estrelas que seja reconhecível para vocês no céu? Qual, por exemplo? As Três Marias, né? Cinturão de Órion. Todo mundo já viu, já conseguiu identificar as Três Marias no céu? Então, vocês olham para o céu, né? Se sabem das Três Marias é porque em algum momento já olharam para o céu. Então, eu não sei se vocês já pararam para pensar ou chegaram a observar se o cinturão de Órion está sempre no céu. Se vocês olharem em janeiro, se vocês olharem em julho para o céu, se vocês olharem em setembro, será que vai estar sempre lá as Três Marias para vocês observarem? Estou vendo umas cabecinhas. O que vocês acham? Mesmo quem nunca observou, será que eu vejo sempre o mesmo céu ao longo do ano à noite? Parece que não, né? Mesmo que não tenha o costume de observar. Não é? O que vai acontecer? Nós temos um céu visível para nós, né? E porções desse céu se tornam visíveis à medida que o ano passa. Então, considerando isso, e considerando mais algumas observações, a gente chega ao conceito de esfera celeste. Observar o céu é algo que é feito há muito tempo. Nós vamos encontrar, por exemplo, os registros, né, arqueológicos de entalhes na pedra ou de desenhos em algum papel ou de desenhos na pedra ou em artefatos que são de algum material, né, já trabalhado como ferro, alguma coisa assim, que vão datar desde 35 mil anos atrás. E, em geral, esses desenhos, esses entalhes, estão relacionados, por exemplo, à variação da Lua, né, do formato da Lua durante um período, né, muitas vezes também
vai estar relacionado à presença do que a gente pode identificar como planetas no céu daquele lugar. Então, isso nos permite dizer com certeza que olhar para o céu era algo que os nossos ancestrais faziam. E não só olhar para o céu, mas eles utilizavam o que eles compreenderam dessa observação do céu para a sua vida cotidiana. E isso foi fundamental na construção de vários conceitos, que nós usamos no dia a dia hoje. Então, a Terra, nós sabemos hoje que a Terra rotaciona em torno do seu próprio eixo. Você usar aqui esse instrumento, e essa rotação faz com que, para o lado que está voltado para o Sol seja dia e para o outro lado seja noite. Então, durante o dia, observar aqui da Terra o Sol nascendo, atingindo a sua máxima altura no céu e se pondo, propiciou que se estabelecesse o conceito de horas, de tempo, a passagem do tempo e de horas. E quando eu observo à noite que a luz do Sol não está presente, e durante o dia a gente não consegue enxergar o fundo de estrelas porque a luz do Sol é espalhada pela atmosfera. À noite, então, o Sol se põe e nós podemos ver as estrelas. Então, se eu acompanhar o movimento das estrelas, eu também vou conseguir utilizar conjuntos de estrelas no céu como marcadores de tempo. Isso acontece por quê? Porque no nosso tempo de vida, eu vou olhar para o céu e as Três Marias vão estar lá com a mesma disposição no espaço, e a distância relativa entre elas não muda. Vocês vão ver crianças, vão ver adultos e vão observar velhos as Três Marias no céu e elas estão lá. Nós não percebemos distâncias relativas entre elas. Então, embora as estrelas tenham movimentos próprios, esses movimentos para o nosso tempo de vida não impactam em como as estrelas estão distribuídas no céu. Então, a gente pode construir um modelo em que a gente pensa assim, eu estou aqui na Terra e as estrelas estão muito distantes de nós, estão muito longe da Terra, numa estrutura que eu vou chamar de esfera celeste. Vamos imaginar, pegando essa Terra aqui, agora em vez de ser a Terra, que lá no centro está a Terra pequenininha, e a esfera celeste, então, é essa estrutura que está aqui fora, e eu tenho as estrelas encravadas nessa esfera celeste. Porque elas estão fixas. Eu não vejo mudanças relativas de distância entre as estrelas. Mas, desde a antiguidade, era possível observar que as estrelas estavam fixas, mas que existiam astros errantes, aqueles que atravessavam o céu passando por entre as estrelas, que são os planetas, que é a Lua e que é o próprio Sol. Então, esfera celeste é a ideia de que eu vou construir um modelo, na minha cabeça, que eu penso assim, eu estou aqui na Terra, eu olho para o céu, eu vejo o céu como um todo se movimentar acima da minha cabeça, as estrelas todas se movimentam, elas nascem a leste e se põem a oeste, e eu posso então pensar que eu estou parado, como um sistema geocêntrico, e o céu como um todo está se movendo, e o céu é o que eu chamo de esfera celeste. Só que o Sol, os planetas e a Lua também estão nessa esfera celeste, mas eles andam por entre os planetas, por entre as estrelas, desculpe. Fica clara essa ideia para vocês? Parece lógico, parece aceitável imaginar essa estrutura? Então, no momento que eu imagino essa estrutura de uma esfera celeste, eu consigo estudar o céu e fazer previsões, porque eu começo a observar. Eu começo a observar que um planeta, por exemplo, em determinada época do ano, está visível em determinada hora, e ele está passando por sobre um conjunto de estrelas que eu reconheço. Meses depois, ou ele não vai estar visível, ou ele está sobre outro conjunto de estrelas que eu reconheço. Então, também a ideia de eu fazer um mapeamento do céu e nomear regiões do céu naquilo que a gente chama de constelações é algo que naturalmente foi acontecendo. As constelações, elas estão relacionadas com a cultura de cada civilização, de cada comunidade, de cada sociedade. As nossas constelações, as constelações ocidentais, elas têm origem nos povos que dão o início da civilização ocidental, que são os povos do norte da África, que eram os egípcios,
e os mesopotâmios. E eles observavam o céu, e para eles era muito visível uma região do céu por onde eu via o Sol, a Lua e os planetas de forma destacada se movimentando. E eles perceberam que o Sol, os planetas e a Lua não estavam em qualquer direção do céu, mas sempre numa faixa. Tá? E aí, para marcar essa faixa no céu, eles construíram a noção do que a gente chama hoje de círculo zodiacal, que são, né, os signos. A gente está acostumado, meu signo, eu sou de Sagitário, eu sou de Aquário, eu nasci em tal época. O que significava isso? Eles conseguiram perceber que o céu, né, essa esfera celeste, né, que eu tenho as estrelas lá entalhadas, que a esfera como um todo se movimenta. Então, se, por exemplo, hoje eu olho para o céu, essa época do ano, que nós estamos no inverno, e vejo próximo da meia-noite a constelação de Escorpião no alto do céu, de tanto eu observar, desenhar e mapear, eu sei que daqui a 6 meses, Escorpião não vai aparecer no céu à noite. Quem vai estar naquela posição é Órion. Então, eu posso imaginar que são duas constelações opostas, e se Órion está visível agora, que é à noite, é porque durante o dia ele está no céu, mas o Sol está sobre ele e eu não enxergo. Daqui a 6 meses, o Sol mudou de posição e está sendo projetado sobre o Escorpião, portanto, o Escorpião está de dia e Órion está à noite. Embora Órion não faça parte das constelações zodiacais, é uma boa comparação porque são duas constelações diametralmente opostas e que são fáceis de identificar. Né? O Escorpião tem Antares, que é uma supergigante vermelha, e Órion tem as Três Marias. Tá? Então, Órion é uma constelação do verão e Escorpião é uma constelação do inverno. Tá? Então, os egípcios, os mesopotâmios, criaram essa noção de círculo zodiacal que marca o caminho do Sol no céu. Tá? E o caminho dos planetas também. Tá? Então, se a gente começa a observar o céu, sistematicamente, a gente vai reconhecendo. Tá? Então, para essas civilizações ocidentais que tinham, né, essa região no céu muito visível, foi natural construir as constelações a partir das estrelas mais brilhantes daquela região, né, e botar desenhos que tinham a ver com a sua cultura. Tá? Eu não tenho o escorpião lá porque parece o desenho do escorpião, ou o aquário porque parece o desenho do aquário. Não tem nada a ver. O que vai acontecer é que aquela região estava visível numa determinada época do ano que marcava algum evento especial para aquela civilização e eles precisavam marcar. E relacionavam o desenho que eles resolveram marcar lá com a informação que eles precisavam saber. Então, por exemplo, uma das origens que a gente pode associar à constelação de Aquário é que a época que ela era visível para os egípcios era a época da cheia do Nilo. Então eles marcaram aquela região com uma figura de alguém derramando a água do aquário sobre a terra. Tá? Então isso é para a cultura ocidental, né, com origem lá, europeia, né, norte da África, né, e Mesopotâmia. Mas, por exemplo, se a gente vai pegar os povos originários aqui do Brasil, né, nós aqui no hemisfério sul, né, nós temos acesso ao céu do hemisfério sul. E que tem muitos objetos muito interessantes, mas principalmente a gente tem uma visão muito privilegiada da região que deu origem ao nome da nossa galáxia, que é Via Láctea, o caminho do leite. Tá? Então, se a gente for para a praia, for para a serra, né, longe das luzes da cidade, a gente percebe que tem uma faixa esbranquiçada no céu, de claros e escuros, parece uma nuvem comprida no céu. Tá? É o disco da nossa galáxia. Tá? Então, para praticamente todas as culturas, todas as nações indígenas já estudadas aqui no Brasil, as constelações deles não estão associadas a estrelas brilhantes do céu, mas estão associadas a essas regiões de claro e escuro da Via Láctea, né? Porque isso era o mais marcante. Então, existem várias maneiras de olhar para o céu. Dessas várias maneiras, nós tiramos informações que são importantes e construímos relações na nossa cultura, tá? Mas a astronomia, né, ela tem origem nessa cultura ocidental e, como ciência, foi estabelecendo as relações a partir dessa origem. Tá? Mas existem várias maneiras de olhar. Para agora exemplificar tudo isso que eu falei para vocês, Via Láctea, né, Órion, Escorpião, eu vou usar o programa Stellarium, tá? Que eu acho que é mais tranquilo da gente enxergar as coisas. Eu vou pedir para o Luciano colocar aqui para nós o Stellarium. Então, esse é o programa Stellarium.
ele está disponível na internet gratuitamente, Stellarium com 2 L's e com S, né? Stellarium.org. Vocês vão encontrar ele para Linux, para Windows. Vocês vão encontrar ele já em português. Vocês podem ir lá na página olhar o que vocês têm no computador e baixar a versão mais adequada para o computador de vocês. Tá? E ele permite que a gente coloque, por exemplo, a paisagem que nós vamos olhar, que é o que o Luciano está mostrando agora. Ali em cultura estelar, por exemplo, nós estamos olhando, cultura estelar vai mostrar as constelações. Nós estamos setados, né, para ver as constelações ocidentais. Tá? Mas eu posso escolher para ver como os chineses viam, né, como os Tucano, que é uma nação indígena lá do Amazonas. Né? Então, é possível colocar no céu representações de outras culturas. A gente vai manter a ocidental. E nessa parte aqui de visualização, então, a gente define várias coisas, o que a gente quer ver no céu ou deixar de ver. Depois a gente volta para aí, vou pedir para o Luciano fechar essa parte. Se vocês colocarem a flechinha na lateral, vai aparecer as barras essas barras, né? Essas são as ferramentas em que vocês definem o local da observação, o horário da observação. Vocês podem procurar especificamente um objeto no céu. Eu quero saber onde é que está a Lua nesse momento, tem aí nessa barra. E ali embaixo, na barra inferior, né, ele é um acesso às configurações do que eu pretendo ver. Por exemplo, você pode botar o desenho das constelações no céu, que é o terceiro quadrinho da esquerda para a direita, aí mesmo. Então, a gente vê o desenho das constelações. O Stellarium é um simulador do céu, então a gente pode olhar o céu hoje, a gente pode olhar o céu no passado ou o céu no futuro. Por isso que ele é muito interessante. O Luciano já colocou nessa visão em que isso ao redor é a Terra, né, o chão, na verdade, e a gente fechou, né, todo o céu, mas ele fica, né, esse seria o nosso olhar para a rua, né? Estou na rua, estou aqui na minha posição, eu vejo o céu. Para que a gente possa ver todos os astros visíveis, a gente coloca nessa situação em que eu fecho o Stellarium, né, em torno dele mesmo como estava antes, pode ao contrário. Isso, ó. E vamos botar aqui os pontos cardeais. Se tu vier aqui, Luciano, na barra inferior, tá aqui nessa cruzinha, vai aparecer os pontos cardeais. Então apareceu. Vou te pedir para botar o sul lá em cima, só virar aqui. E o norte para baixo. Então, mais ou menos assim. E que esse desenho aqui, né, ele é muito semelhante se vocês imprimirem cartas celestes que estão disponíveis na internet. É sempre um desenho circular, porque a ideia é que a gente está deitado olhando para o céu e é tudo que eu estou vendo. Tá? Aqui no Stellarium, então, ele já pega o horário do computador, nós já colocamos ele para Porto Alegre. Tá? Então, ele está pegando aqui 2 horas, que é o horário atual. Tá? E eu posso, então, fazer passar o tempo. Tem aqui embaixo, na barra inferior, ó, eu posso adiantar, fazer com que ande bem rápido o tempo, que volte para trás bem rápido, ou simplesmente, né, se eu clicar ali, vai ser a passagem normal do tempo. Mas se a gente adiantar um pouquinho, vamos deixar passar um pouquinho mais rápido. Ó. Pode ser mais rápido ainda um pouco. Então, a gente vê, né, os astros se movimentando, nascendo a leste e se pondo a oeste. A Terra rotaciona em torno do seu próprio eixo, tá, de oeste para leste. Mas nesse modelo que a gente está olhando aqui, como nós estamos na Terra, é como se nós estivéssemos parados e o céu se movimentasse em torno de nós. Então, por isso que o céu, as estrelas, parecem nascer a leste e se pôr a oeste. Aqui nós já estamos numa situação impossível de viver na Terra, a não ser em eclipses totais do Sol. O Luciano já deixou desativada a atmosfera. Então, por isso que é 2 da tarde e a gente estava vendo as estrelas. Né? Porque a gente tira a atmosfera e pode olhar o que estaria junto com o Sol no céu. Então, vejam o que estão passando aqui, né? E nós vemos lá, já está se pondo Marte lá em cima. Vemos aqui várias constelações, ó. Temos as Três Marias, estão passando aqui. Constelação de Touro, ó. Gêmeos. Agora, ó, Mercúrio junto com o Sol. Mercúrio é um planeta que está entre nós e o Sol. Então, da nossa posição, nós sempre vamos observar Mercúrio ou
antes do nascer do Sol ou logo em seguida ao pôr do Sol. Ele está sempre muito próximo ao Sol, Mercúrio e Vênus, né? Então ali Vênus, ó, em seguida Júpiter, né? E vejam que se eu passasse, né, para vários dias rapidamente o tempo, nós sempre encontraríamos os planetas e o Sol e a Lua numa faixa que nós podemos... Opa! que nós podemos identificar muito bem. Vocês podem jogar para frente e para trás, e depois, se vocês quiserem voltar ao tempo atual, aqui na barrinha de baixo da hora tem uma ampulheta. Vocês clicam na ampulheta, vocês voltam para o tempo do relógio do computador. Tá? Então, a gente pode perceber que nós vamos encontrar sempre numa mesma região do céu dos planetas, ou seja, eles não estão para trás da nossa... Se eu estou na mesma posição sempre, né, tipo aqui, coloco, me localizo na direção norte-sul, né, e aí eu seguro a carta celeste, como está aqui o estelário, em que o norte está para minha frente e o sul na minha cabeça. Se eu ficar sempre observando, eu vou ver que os planetas não estão lá, depois lá, né, nessa direção norte-sul. Tá? Eles vão estar, então, de leste para oeste numa faixa. Tá? E o Luciano já marcou essa faixa aqui, essa linha vermelha. Alguém tem ideia de que é essa linha vermelha aqui? O que nós estamos vendo? Por que os planetas e o Sol estão sempre na mesma faixa? Tem relação. Tá? Então, a gente está aqui num sistema, né, em que nós estamos sobre a Terra e o céu está se movimentando, a esfera celeste. Né? Mas, agora, se eu mudar de referencial, sair da Terra e olhar de longe o sistema solar, tá? O que nós vamos ver? Se eu pudesse sair para muito longe da Terra e olhar o sistema solar de fora, como é que seria a disposição dos planetas na sua órbita em torno do Sol? Eu vejo um planeta em cima do Sol, um planeta embaixo do Sol, ou eu vou ver os planetas todos no mesmo plano, aproximadamente, orbitando em torno do Sol? O que vocês acham? Isso é o quê? Num plano, né? Então, um plano aproximado. Alguns estão... Se eu pegar agora isso aqui é o Sol, vocês vão ver que essa estrutura vai ser várias coisas, né? Então dá para ver que tem um azulzinho aqui. Imagine que isso é o Sol e que esse azulzinho é como se fosse o equador do Sol, né? Que divide o Sol em dois hemisférios. Então eu posso imaginar que daqui sai um plano, né? Os planetas estão um pouquinho abaixo, sobre, ou um pouquinho acima, sobre, um pouquinho abaixo, orbitando em torno, inclusive a Terra. E a Terra está, como está bem mostrado aqui, inclinada com relação a esse plano de órbita em torno do Sol. Então, o que acontece, né? É que nem nós estamos aqui, ó. Embora vocês estejam... Aliás, é um excelente exemplo, né? Vocês estão em diferentes planos, né? Mas todos sobre o plano do chão, tá? E quando a gente se olha, nós estamos vendo todo mundo aqui, tá? Eu não estou vendo ninguém em cima do teto, porque nós estamos aproximadamente no mesmo plano. Então, nós estamos aqui na Terra e olhamos para o céu, nós estamos vendo através do plano da nossa órbita em torno do Sol. Olha que coisa louca, né? A gente consegue, mesmo estando aqui na Terra, enxergar como é a configuração, né, do sistema solar. Então, nós vemos o Sol, os planetas, a Lua, sempre ao longo desta linha, porque eles estão nessa região, eles estão no mesmo plano que nós. Tá? Só que daqui do nosso olhar, é como todos vocês estão em torno de mim. Se a sala começasse a girar, eu ia dizer isso. Tá? E vocês poderiam dizer, os outros estão girando ao redor de mim. A essa linha nós damos o nome de eclíptica. Tá? Então, é o caminho do Sol no céu e por onde também os planetas caminham. Para a gente se localizar no céu, né, a gente usa essa esfera celeste e a gente coloca na esfera celeste planos e linhas que são comuns a nós aqui na Terra, né? A gente expande isso para o céu. Qual é o plano fundamental que divide a Terra em dois hemisférios? O plano do Equador. Então, eu pego o Equador terrestre e expando até a esfera celeste. E aqui no estelar eu vou lá e marco, ó, Equador.
Então vejam, o equador é uma linha no céu que vai do ponto cardial leste ao ponto cardial oeste e divide o céu em 2 hemisférios. Nós estamos mesmo em Porto Alegre aqui? Não, nós não estamos em Porto Alegre. Então vou mostrar para vocês. Vocês podem escolher o lugar, ó, localização. Podem procurar ali um lugar na lista, Porto Alegre. Aí clica lá. Se não tiver na lista, vocês podem colocar ali latitude e longitude, dar o nome, e aí vocês vão ver como é que é o céu daquele lugar. Por que eu me dei conta que nós não estávamos em Porto Alegre? Só olhando, eu olhei para a linha do Equador e eu disse, não, nós não estamos em Porto Alegre. A gente está abaixo do trópico e a gente está no hemisfério sul da Terra. Então, o que acontece é que daqui da latitude 30 graus, ao longo de um ano, a gente enxerga todas as estrelas que fazem parte do hemisfério sul celeste e uma porção do céu do hemisfério norte celeste. A gente não enxerga todas as estrelas do hemisfério norte, por causa da nossa posição sobre a Terra e porque, vejam, a Terra é esférica. Como a Terra é esférica, eu estou num plano tangente à superfície da Terra, e esse plano tangente corta a esfera celeste, também, se eu expandir até a esfera celeste, fazendo com que eu veja só parte do céu. Se eu estou no hemisfério sul, eu vou ver todo o céu do hemisfério sul, mas vou ver parte somente do hemisfério norte. Então, quando eu olhei a linha do Equador e ela estava dividindo o céu em 2 partes iguais, quase, eu disse, não é Porto Alegre. Por quê? Porque aqui em Porto Alegre, o céu do hemisfério norte, visível, tem que ser menor do que o céu do hemisfério sul. Porque nós não vemos todas as estrelas do hemisfério norte celeste. Então, vejam que o Equador está mais para baixo. Eu vou pedir para o Luciano ir de novo lá na janela de localização. Bota ela um pouquinho para o canto, que fique só aparecendo o mapa. Ó, então, por exemplo, se agora o Luciano colocar a flechinha, ó, pode deixar para baixo a janela, tá? E coloca a flechinha para o norte, vejam como o Equador vai se mover. Olhem como o Equador foi lá para cima. Porque agora a gente está sobre o hemisfério norte terrestre, em alguma latitude que eu não sei qual é, mas é uma latitude bem ao norte. Por quê? Porque é só uma faixinha do céu do hemisfério sul celeste que eu estou vendo. Enquanto eu estou vendo quase está bem perto do polo. Se a gente for para o polo norte, ó, se for bem lá, ó, o azul vai ficar junto com o limite do horizonte, eu só vou ver as estrelas do polo norte. Fica claro isso para vocês? Imaginem que a gente está andando sobre a Terra. E aí eu vou partir do Equador. Se eu estou no Equador terrestre, tá? Onde é que, se eu olhar para o meu horizonte, e eu tenho norte, sul, leste e oeste, os pontos cardeais, tá? Se eu estou exatamente sobre o Equador terrestre, para onde é que eu tenho que olhar que aponte para o polo norte terrestre e para o polo sul terrestre? Em que direção eu olho? Onde é que está o polo norte geográfico e onde é que está o polo sul geográfico, se eu estou exatamente no Equador da Terra? O Equador está aqui. Agora aqui, pense que esse é o Equador celeste, eu estou lá dentro, o Equador celeste está em cima da minha cabeça. Onde é que vai estar o polo norte geográfico e o polo sul geográfico? Em relação aos pontos cardeais. O polo norte vai estar no leste? Se eu caminhar para o oeste, eu vou ir para o norte? Pessoal, se eu caminhar para o oeste, eu vou ir para o oeste. Se eu caminhar para o leste, eu estou indo na direção leste. Pense, polo norte da Terra, de onde é que vem a ideia de norte e sul? Eu pego a Terra, essa é a Terra agora, tá? A Terra rotaciona em torno do seu próprio eixo, que eu chamo de eixo do mundo, e esse eixo do mundo passa pelo centro da Terra e sai no polo norte geográfico e no polo sul geográfico. Concordam? Então, se eu estou no Equador, que é como se eu estivesse com a Terra assim, aqui é o norte, aqui é o sul, leste e oeste.
Então, se eu olhar para o ponto cardial norte, eu estou olhando para a direção a qual, se eu sair andando, eu vou chegar no polo norte terrestre. Se eu olhar para o ponto cardial sul e andar naquela direção, eu vou chegar no polo sul terrestre. Os polos, eles estão na direção dos pontos cardeais norte e sul. Então, se eu estou no Equador, essa posição aqui, polo sul e polo norte terrestre, na esfera celeste, o que a gente faz, assim como eu projeto o Equador terrestre na esfera celeste, eu projeto a ponta do eixo do mundo que sai do polo norte geográfico na esfera celeste e a ponta do eixo do mundo que sai no polo sul, eu projeto na esfera celeste. Então, assim como a Terra rotaciona em torno do próprio eixo, tendo o eixo do mundo marcando norte e sul, eu vou ter a esfera celeste em torno de nós, girando em torno do seu próprio eixo, que estão marcados pelo polo norte celeste e o polo sul celeste. O polo norte celeste está imediatamente acima do polo norte geográfico e o polo sul celeste está imediatamente acima do polo sul terrestre. Fica claro isso para vocês? Então, se eu estou no Equador, imagina que eu estou aqui em cima, isso aqui é a Terra, estou no Equador. Então, se eu estou no Equador, ao longo de um ano, eu vejo os dois hemisférios, assim como eu olho para cá, tem um hemisfério da Terra, aqui tem outro. Agora, imagina que vocês estão dentro desse círculo aqui, dessa esfera de vidro, de acrílico. Nós estamos lá dentro, e aqui é a esfera celeste. Então, se eu estou no Equador, lá no centro, nessa posição, aqui estão as direções norte e sul. Se eu começo a andar em direção ao hemisfério norte da Terra, o que vai acontecer com o polo celeste norte? Se eu começo a andar em direção ao hemisfério norte, o polo norte celeste começa a se elevar no céu. E se eu caminhar até o polo norte da Terra, o polo norte celeste vai estar exatamente acima da minha cabeça. Se eu voltar para o Equador, eu volto a ver os dois hemisférios. E se eu caminhar em direção ao hemisfério sul da Terra, o polo sul celeste começa a se elevar no meu horizonte, até que, se eu caminhar até o polo sul geográfico, ele vai estar acima da minha cabeça. Então, é isso que a gente estava vendo aqui. À medida que eu me movimento, em latitude, eu vou vendo porções maiores ou menores de um determinado céu, do norte ou do sul. Fica claro, pessoal, isso para vocês? Se não está claro, falem para que eu tente explicar de outra maneira. Então, voltando ali a Porto Alegre. Então, vamos botar ali, latitude 30. 30 sul. Pode zerar o resto ali, porque é praticamente zero. E 51,42. 51 graus. E tá mais ou menos isso, é mais ou menos Porto Alegre. Não precisa estar exatinho. Vamos fechar ali a janela de localização. E vou pedir para ti ir lá nos marcadores e colocar o meridiano do lugar. Então, aqui está meridiano do lugar. O que é esse meridiano do lugar? Então, o meridiano do lugar, vocês já pararam para pensar assim, Porto Alegre é latitude 30 graus e longitude 51,42 oeste. Ok, já ouvimos falar disso, né? Latitude e longitude, hoje a gente tem GPS. Agora, onde é que é o ponto que eu meço e encontro latitude 30 e longitude 51,42 aqui em Porto Alegre? Porque Porto Alegre é extensa, né? É enorme, tem vários bairros. Eu ouvi ali um sussurro. Em frente à prefeitura. A gente precisa ter um marco zero. Hoje a gente tem GPS, né? Que a gente nem sabe o que o GPS está fazendo, né? Mas o GPS ele é construído em cima de conhecimento que a gente acumulou antes de ter a tecnologia do GPS. Então, para cada localidade, eu preciso ter um marco zero. Em que nesse sistema de latitude e longitude, lembrando, né? Latitude,
Plano fundamental, o Equador, divide a Terra em 2 hemisférios. Latitude existem paralelos ao Equador, ó, círculos paralelos ao Equador sobre a Terra, e a latitude é o quanto, em que paralelo eu estou, e os graus é o quanto ele dista do Equador. Tá? Então, o nosso paralelo é o 30, ele está a 30 graus do Equador. E longitude, nós pegamos um meridiano, aquilo que separa em gomos a Terra, né? E medimos qual é o meridiano que passa sobre Porto Alegre com relação ao meridiano de origem. Qual é o meridiano zero? O Greenwich. Tá? Mas, então, em algum lugar em Porto Alegre, o paralelo tem que cruzar o meridiano para que a gente diga aqui é 30 de latitude e 51 de longitude. Então, existe um marco zero de cada cidade, que é aqui em Porto Alegre, em frente à Prefeitura Velha, que tem um chafariz. Tá? E como é que a gente representa isso aqui no estelário? Aqui no estelário, tá? Essa linha que está indo do norte ao sul, passando pelo zênite, tá? É o nosso meridiano do lugar. Tá? É o meridiano que está passando em cima do chafariz, na linha norte-sul, lá no centro de Porto Alegre. Por que ele é importante, pessoal? O que é meio-dia? Como é que eu sei que é meio-dia, se eu não tiver o relógio? Sol a pino. Ou seja, o sol está alto no céu. Segunda pergunta. Sol a pino significa que o sol está a 90 graus com relação ao plano. Aqui em Porto Alegre o sol chega a estar a 90 graus, ou seja, eu não tenho sombra alguma ao meio-dia em Porto Alegre em algum dia do ano? Sim, não, talvez. Nunca olhei para o meu pé. A gente sempre tem sombra ou tem algum dia que, em algum horário que a gente não tem sombra? Porque sol a pino é isso, o sol está perpendicularmente com relação ao chão e, portanto, a sombra está sobre a própria estrutura sobre o qual o sol está iluminando. E aí não tem sombra. Aqui em Porto Alegre, a gente tem algum momento em que a gente não tem sombra sobre nós ou sobre os prédios? Não, porque aqui em Porto Alegre o sol nunca chega a 90 graus de altura. E a altura é exatamente isso, é do horizonte, né, do chão até o astro, qual é a altura dele. O sol nunca chega a 90 graus. Tá? Por quê? Porque nós estamos no paralelo 30. Tá? Vou falar isso daqui a pouco mais. Mas a gente sabe que é meio-dia quando o sol está mais alto no céu. Tá? Essa noção ela vem justamente de como se construiu a noção de dia e de horas, observando o movimento do Sol. Os antigos faziam isso e fizeram ao longo de muito tempo, e eles usavam os relógios solares, inicialmente, para marcar as horas durante o dia. E o que é um relógio do Sol? Eu finco uma haste no chão, que eu chamo de gnom, tá? E nós vamos marcando no Sol, o comprimento, no chão, o comprimento das sombras, tá? Ao longo de um dia. O que vai acontecer? Qual é a diferença da sombra no início do dia, na metade do dia e no final do dia? Em relação ao comprimento dessas sombras. É sempre o mesmo? O tamanho é diferente, né? O que acontece? No final eu tenho aqui o meu gnom, né? Essa haste no chão. Eu vou dizer que aqui é o leste, o sol está aqui, né? Então, a luz do sol está vindo quase paralela ao chão, portanto, a sombra disso aqui vai ser comprida. Tá? À medida que o sol vai subindo, a sombra vai diminuindo. Se o sol chegar a 90 graus, a sombra está sobre o próprio objeto, eu não tenho sombra. Tá? E à medida agora que o sol passa do meridiano do lugar em direção ao oeste, essa sombra começa de novo a crescer até que ela chega no seu tamanho máximo. Tá? Então, os antigos faziam isso usando o gnom, e eles fizeram isso ao longo de vários dias e de vários anos. E ao observar isso, observar a variação das sombras do Sol, independente da latitude, vai ter pequenas diferenças, mas sempre a gente vai ver que existem 4 dias no ano que essas sombras têm uma característica especial. Que dias serão esses? Solstícios e equinócios. Tá? Então, a passagem meridiana dos astros e do Sol é algo importante, porque está me mostrando, ó, o astro nasce no horizonte leste,
Se ele está aqui no chão, a altura dele é 0, né? Aí ele vai subindo, vai aumentando a altura, aumentando, chega num valor máximo, ou seja, aqui em Porto Alegre, Pollux, né, que é uma das estrelas da constelação de Gêmeos, nunca vai passar dessa altura aqui. E depois a altura começa a diminuir até que ele se põe. No caso do Sol, lembrem que o Sol anda por entre as estrelas. Tá? O Sol vai nascer e se pôr na direção do horizonte leste e se pôr na direção do horizonte oeste, mas ele vai variando o ponto da onde ele sai e a altura máxima dele varia também. Tá? Então, vou pedir para o Luciano colocar o Sol proximamente ao meio-dia, no dia 20 de março desse ano. Tá? Então, vamos lá para março. Mais ou menos esse dia, só que vamos botar próximo ao meio-dia. É melhor tu parar aqui embaixo, dar um pause. Aqui, isso. E aí volta ali para o meio-dia. Então, olha só. 20 de março, os equinócios são em março e setembro, né? E eles variam ali do dia 20 ao dia 23, dependendo do ano. Né? Então, no dia 20 de março, está aqui o Sol. Vejam, tá, não é erro, vocês veem que o Sol não está ele não está a metade dele passando pelo meridiano do lugar. Conseguem perceber que ele está um pouquinho antes? Tá? Porque hoje, o meio-dia do relógio é o tempo civil. O que é o tempo civil? Tá? As horas estão relacionadas à Terra estar sendo iluminada pelo Sol e nós criamos o sistema dos fusos horários. Né? Então, a gente dividiu a Terra em gomos. Né? Esses gomos têm 15 graus entre um e outro, que são os meridianos, e dentro de um mesmo meridiano, de uma mesma zona, eu tenho 1 hora. Né? Então, todo mundo que está dentro da faixa de horários, né, de Porto Alegre, por exemplo, vai ter meio-dia, vai ser meio-dia para todo mundo. Né? Essa é a hora relógio, é um sol médio varrendo a Terra. Por quê? Porque antigamente as pessoas faziam as horas usando o relógio de sol e o padrão era a sua localidade. Então, o meio-dia era quando o sol chegava na sua máxima altura naquele dia, que estava passando pelo meridiano do local. Só que agora eu tenho relações, né, comerciais, eu tenho relações sociais sob toda a superfície da Terra. Tá? Então eu preciso dizer o horário aqui e tenho que conseguir comparar com cidades próximas e cidades do outro lado do globo. Então o tempo civil, né, é uma hora média que não está mais diretamente ligada com a posição do Sol no céu. Então aqui em Porto Alegre, o meio-dia solar verdadeiro, que é o horário em que o Sol atravessa o meridiano do lugar, vai ser diferente do meio-dia do relógio. Pode ser, ao longo do ano, variar das 11 e pouco da manhã até as 2 da tarde. Tá? Mas, então, se a gente está aqui, se o Luciano tocar no Sol aqui, tá? Lá em cima, que vocês não vão conseguir ver, mas no estelário, quando vocês instalarem, vocês vão ver, vai aparecer as informações do astro. Então, está lá o Sol, ele é do tipo estelar, e vocês vão ver que tem aqui uns numerozinhos correndo rápido, né, e outros que estão parados. Né? O que vai acontecer? A gente está vendo aqui diferentes coordenadas. Se eu for olhar lá a altura que está aparecendo, não sei se consegue ver aí, fica mais fácil. A altura do Sol tem azimuth e depois a altura. Não, peraí, deixa eu... Nós estamos, então, no equinócio, tá? Então, próximo do equinócio, 64 graus, por aí, né? Então, a gente está um pouquinho antes, porque ele ainda não chegou no meio-dia solar verdadeiro. Então, em torno de 60 graus em março. Agora, Luciano, vai lá e coloca no dia 21 de dezembro desse ano. E vamos ver a altura de novo do Sol. Tá? 87.
Então, a 87 graus. A gente viu que no equinócio, ele estava em 60 graus e agora no solstício de verão para Porto Alegre ele está em 80 e poucos graus. Então, o Sol, ao longo do ano, ele vai variar a máxima altura dele aqui no meridiano, do solstício de inverno, que é quando ele está mais baixo no céu, que é em torno de 36 graus, até o solstício de verão, que é quando ele está mais alto no céu, que é em torno de 86 graus. Então, o Sol vai estar sempre nesta faixa e eu vejo que esses máximos, a altura máxima, a altura mínima e a altura intermediária são justamente os dias de solstícios e equinócios. E fazendo as medidas usando o GNOME, eu consigo encontrar quais são esses dias. É assim que se obtinha antigamente. E foi a partir da observação do movimento do Sol ao longo do ano e da identificação desses dias em que o Sol tem uma altura média, uma altura mínima e uma altura máxima, que os antigos, inclusive, determinaram a duração do ano em 365 dias. Então, veja, só observando o Sol, não precisou ir para fora, não precisou ter satélite, mas apenas observando o movimento do Sol. Dúvidas, perguntas, pessoal? Aqui a gente eu estou falando, eu não defini essa coordenada, né, mas a coordenada de altura é um pouco como a noção que a gente tem de medir a altura de alguém. Né, mas quais são os valores limites? Eu vou considerar o zero é justamente, né, quando eu pego, vou imaginar que a parede é minha esfera celeste. Né? Então, ali onde eu tenho a parede, o chão, começando a parede lateral, é o zero. Né? E a altura máxima de um objeto vai ser 90 graus, que é o que está acima da minha cabeça. Se eu tiver um astro que ele tem a altura zero ou altura negativa, significa que ele não nasceu ainda. Ele está abaixo do horizonte. Então, aqui, a gente está pensando numa esfera que está sobre Porto Alegre, em que eu uso o parâmetro para medir as alturas de que essa esfera, a altura máxima de um astro é 90 graus, a altura mínima para o astro que já nasceu, que está nascendo, é 0 graus, e abaixo de 0 ele ainda não nasceu. Essa é a coordenada de altura das coordenadas locais horizontais. Mas um astro, um objeto que está a 30 graus de altura, ele pode estar aqui, ele pode estar lá, ele pode estar em qualquer lugar ao meu redor. Então, eu preciso de uma segunda medida. Essa segunda medida a gente chama de azimuth. Então, eu vou olhar o meu horizonte, vou achar o ponto cardial norte e vou usar uma medida que eu chamo de azimuth, que é do norte, do ponto cardial norte até onde o astro está, eu vou medir quantos graus eu precisei caminhar. Eu imagino que está passando um meridiano sobre o astro. O meu meridiano zero está no ponto cardial norte. Então, eu vou, norte é 0, leste é 90 graus, sul é 180, oeste é 270 e norte é 0 ou 360. Então, o astro está ali e o norte está lá. Então, eu vou caminhar e vou vendo quantos graus tem, 90, 100 graus de azimuth, e vejo qual é a altura, eu localizei no céu. Essa é a coordenada chamada horizontal local, porque ela só vale para a gente naquele local. Porque ela está fixa no local onde eu estou. Se eu mudar de cidade, eu estou mudando a minha altura no chão, então já muda a própria altura do astro. E, além disso, esse sistema de coordenadas, como ele está fixo no meu ambiente, as estrelas caminham por esse sistema de coordenadas. Então, a altura e azimuth é algo que muda a todo instante para uma estrela. Então, aqui no estelário, a gente pode colocar, que nem eu tenho aqui a Terra, vocês veem que aqui tem meridianos e tem paralelos. Isso aqui está mostrando a grade da latitude e da longitude. Eu posso colocar essa grade das coordenadas horizontais locais aqui no estelário. Se eu vier aqui na barra de baixo, aqui embaixo, Luciano, e aqui esse círculozinho aqui. Então, pode apagar o dia aqui. Então, vejam só, a gente está olhando para o céu, Aqui está o ponto que está a 90 graus. O Sol está quase lá, porque o Sol está a 87, mas ele não está exatamente.
Tá? E se tu deixar passar o tempo agora, por favor. Um pouquinho mais... Ó, vocês vejam, a grade está fixa. Tá? Então, como aqui é o norte, aqui é 0, né? Ó, aqui é azimuth 0, azimuth 90, 180, 270. Mas o céu está se movendo por trás dessa grade. Então, essa é uma coordenada que muda a todo instante. Ela é útil? É útil dependendo do que eu quero observar. Tá? Então, aqui no estelar a gente pode ver isso. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Bom, como eu disse para vocês, essa é a primeira aula, né, que eu estou apresentando esses conceitos, parece que está tudo perdido, né? E lá no planetário a gente vai poder enxergar isso de uma forma muito menos abstrata, porque nós vamos estar imersos no céu e eu vou poder projetar e modificar, né, o meio ambiente de vocês para mostrar cada um desses conceitos. Então, eu tenho certeza que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Pode tirar a grade. É do ladinho. Né? Então, voltamos aqui. E vocês percebem aqui que o Equador está cruzando, a eclíptica está cruzando o Equador, né? Vejam aqui, na constelação de Peixes. Tá? E a gente vai ter um ponto oposto no Equador celeste, que a eclíptica também cruza o Equador. Né? Esses são os pontos equinociais. Né? O que está acontecendo? O Sol... vamos parar um pouquinho o movimento, Luciano, por favor. E vamos mexer nas datas. Então, por exemplo, se a gente voltar, só volta ali no mês, vamos voltar lá para março, aos pouquinhos, né? Não, para trás, para esse ano aqui. Ó, vejam... vejam que o Sol estava projetado, né, sobre o Equador celeste, né, aqui no cruzamento do Equador com a eclíptica. Tá? Então, o que acontece? Né? A gente sabe que a Terra está orbitando em torno do Sol e a Terra ela orbita com o eixo de rotação dela em torno do seu próprio eixo, né, esse é o eixo do mundo. Né? Se eu pego o plano da órbita do Sol e também coloco um eixo, né, esses dois, ao comparar, o eixo de rotação da Terra está inclinado em 23 graus com relação ao eixo do plano da órbita em torno do Sol. Tá? A gente sabe que isso está acontecendo. Isso que nós estamos vendo aqui, isso aqui a gente está olhando de fora, num referencial em que o Sol... É em torno do Sol que todos os planetas orbitam, né? E, portanto, o eixo que está aqui, né, reto, digamos assim, é o eixo do plano da órbita. Quando eu estou aqui na Terra, olhando para o céu, e eu começo a marcar o movimento do Sol, eu estou mudando de referencial e muda a forma, o fenômeno em si não mudou, mas o que eu estou enxergando é um pouco distinto. O que eu estou enxergando? Eu enxergo que agora é como se fosse o contrário, né? Como se a Terra estivesse assim, com o seu eixo perpendicular ao plano, e o Sol inclinado. Tá? Então, a diferença aqui entre Equador celeste e eclíptica, tá? Se a gente medir em ângulos, isso é 23 graus e meio. É a mesma inclinação do eixo da Terra. Eu estou vendo no céu essa inclinação. Tá? E o que vai acontecer quando eu estou aqui, se eu coloco o norte para cima e o sul para baixo, e por que eu estou dizendo se eu coloco o norte para cima e o sul para baixo? Porque no espaço não existe para cima e para baixo, a gente é que define. Né? O norte não está para cima e o sul não está para baixo. Neste momento, quem está para baixo de nós é o hemisfério norte, da nossa perspectiva. Então, eu posso botar o sul aqui e o norte aqui. Então, se eu tiver o sul, esse hemisfério aqui, o norte, esse hemisfério, nesse momento o que eu tenho é que o hemisfério sul da Terra está voltado para o Sol, e se o Sol é muito grande, muito maior do que a Terra, e está muito distante. E, embora o Sol emita em todas as direções, em função dele estar muito distante, muito maior do que nós, eu posso aproximar que estão chegando raios solares paralelos
a Terra. Tá? Então, quando isso acontece, ó, o que acontece é que, nesse exato instante, o Sul está para cima, aqui vocês não estão conseguindo enxergar, mas está marcado o Trópico de Capricórnio. Nesse dia, os raios solares estão chegando, incidindo em 90 graus sobre o Trópico de Capricórnio. Esse dia é o dia do solstício de dezembro, o solstício de verão para o hemisfério sul, porque os raios solares incidindo perpendicularmente à superfície aquecem mais a superfície. Em compensação, nesse mesmo dia, ó, os raios solares não estão chegando próximo a 90 graus no hemisfério norte da Terra. Por isso que as estações são inversas. Se aqui é verão, lá vai ser inverno. 6 meses depois, isso não muda a direção, né? Mas 6 meses depois, o outro hemisfério é que está voltado para o Sol. Então, agora, o Sol está chegando perpendicular no Trópico de Câncer e aquecendo mais o hemisfério sul, norte da Terra, e não está chegando perpendicular no sul. Portanto, verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. E existem 2 dias em que o eixo de rotação da Terra ele está paralelo ao Sol. Então, o Sol chega perpendicular no equador da Terra. Esse dia que o Sol chega perpendicular ao equador da Terra, está ali, ó. A gente pode projetar como se o Sol estivesse sobre o equador celeste. Tá? E o equinócio, noite igual, vai me dizer que como o Sol está chegando perpendicular, sobre o equador eu tenho 12 horas de dia, 12 horas de noite. Ah, mas eu ouço falar que no dia do equinócio, em toda a Terra é 12 horas de dia, 12 horas de noite. Não, é aproximadamente. Por quê? Porque a Terra não é plana, a Terra é uma esfera. Portanto, esses raios, a latitudes maiores para o norte e para o sul, vão chegar com inclinações, ângulos diferentes. Né? Então, 12 horas sobre o equador. Nas demais latitudes, aproximadamente 12 horas de dia e de noite. Né? E eu vejo isso no Sol, no céu. Como é que é o nome desse ponto? O ponto equinocial de março, para nós, é o nosso outono. Né? Para o hemisfério norte, é a primavera. E a gente usa esse ponto equinocial como o zero da nossa escala para uma outra coordenada, que é o sistema de coordenadas equatoriais celestes, tá? Que é um sistema de coordenadas que não muda. Se eu estou dizendo que as estrelas são como se estivessem fixas no céu, na esfera celeste, se eu usar um sistema de coordenadas que está na esfera celeste, o que vai acontecer? Se a estrela está presa na esfera celeste e a minha coordenada está presa na esfera celeste, o movimento da estrela acompanha o movimento da esfera celeste, portanto, a coordenada não muda. Se eu disser que a coordenada de uma estrela é A e B, no sistema equatorial celeste, independente da onde eu estiver, a coordenada vai ser A e B, porque a coordenada está fixa na esfera celeste. Por exemplo, a coordenada de Porto Alegre, latitude e longitude, não muda. É 30 graus de latitude e 51 de longitude. Tá? Porque está na Terra o meu sistema de coordenadas. Esse ponto se chama ponto de Áries. Mas ele está em Peixes. Por que ele é ponto de Áries? Alguém tem alguma ideia? Deixa eu ver. Tu não te importa de dizer o dia, o mês e o ano que tu nasceu? 20/1/98. Que signo tu é? Então, vamos botar 20/1. O Sol está em... Opa! Não está em Aquário. E agora?
O que está acontecendo? Falei para vocês que o círculo zodiacal, que é o que vai nos dar a localização do Sol sobre um conjunto de constelações que estão sobre o caminho do Sol, né? Então, Áries, Peixes, Aquário, né? Vão indo todos. Escorpião, Sagitário, Escorpião. Tá? Ele foi construído a partir da observação sistemática do Sol e dos planetas. Tá? E ele foi construído, né, lá no século 2, 3 antes de Cristo. Tá? E quando ele foi construído, quando ele foi montado, tá, o Sol estava sobre o equador celeste na constelação de Áries. Tá? Então, esse cruzamento aqui do Sol com a eclíptica, ele não estava aqui em Peixes, ele estava aqui em Áries. Tá? Mas agora não está mais. Como é que eu explico isso? A Terra, então, ela rotaciona em torno do seu próprio eixo, tá? Que nos dá o movimento de dia e de noite. Ela translada em torno do Sol e ela tem pequenos movimentos associados à interação gravitacional dela com o Sol e principalmente com a Lua. Tá? Então, ela está interagindo gravitacionalmente, um corpo está puxando o outro. Em função disso, o nosso eixo de rotação, ele está inclinado 23 graus e meio, mas ele tem um pequeno movimento. Ele tem um pequeno movimento, eu vou ampliar ele bastante, que é como se a Terra fizesse isso aqui. Ó. Não é assim, a Terra não está bamboleando. Estou ampliando para vocês enxergarem bem esse movimento. Tá? Para dar uma volta completa de um lado até outro, dessa circunferência que o eixo da Terra desenha no céu, a Terra leva 26 mil anos. Tá? Esse movimento se chama precessão dos equinócios. Por que chama precessão dos equinócios? Tá? Porque imaginem, isso é a Terra, a esfera celeste é a sala de aula, as paredes aqui onde nós estamos. Tá? Então, o eixo da Terra está aqui, está nessa posição. Então, eu vou dizer que, vou imaginar que a eclíptica está sendo projetada na ponta dessa primeira lâmpada aqui, tá? Lá na pontinha ali. Tá? Se o eixo da Terra está fazendo um movimento, que eu posso imaginar que é esse aqui, ó, daqui a 13 mil anos, na metade disso, a projeção deslocou um pouquinho contra a parede. Vocês percebem? Tá? Imagina que está aqui a eclíptica, está apontando para lá, a Terra fez isso aqui, está para lá. Então, chama precessão dos equinócios, porque ao longo desses 26 mil anos, os equinócios vão mudando, vão andando por sobre, tá, as constelações do zodíaco. Então, hoje, as constelações zodiacais astronômicas, inclusive, são 13. Porque nesse deslocamento, né, do que eu vejo no fundo do céu, uma área nova do céu entrou, que a gente não consegue enxergar, está aqui na pontinha, ó, é o Serpentário, tá, ou o Ofilco, é a 13ª constelação. Então, o zodíaco astrológico, tá, ele tem origem naquele círculo zodiacal de aproximadamente, né, lá do século 2, 3 a.C. E ele não leva em conta esse movimento da Terra. Quando a gente fala em zodíaco astronômico, são 13 constelações. Então, hoje, quando a gente vai ver qual é a posição do Sol ao longo do ano, não coincide com os signos do zodíaco astrológico, tá? Porque houve a precessão dos equinócios e deslocou a posição do próprio equinócio sobre, né, as constelações do zodíaco e muda os períodos em que o Sol está passando por cada constelação. Então, por isso que, né, não é Aquário hoje, né, ele está ainda ali, está quase chegando em Sagitário, nessa época do ano. Tá? Então, isso é o que a gente chama de precessão dos equinócios, e é por isso que o equinócio de março, que a gente chama esse ponto no céu aqui de ponto gama ou ponto Áries,
Ele tem esse nome porque, na sua origem, ele estava na constelação de Áries. E a astronomia, assim, é super apegada aos nomes, né? Pode mudar completamente o sentido depois do que a gente descobre o que é aquele objeto, mas ele continua com o mesmo nome. Por exemplo, vocês vão ver ao longo do curso as nebulosas planetárias. Quando a gente começou a olhar através do telescópio, a gente via imagens em que eu tinha uma estrela no centro e um disco em torno, assim, parecia ser um disco em torno da estrela. E já havia ideias de como os sistemas planetários se formavam. Então, quando se olhou pela primeira vez aquilo, pensou, o que a gente está vendo é um sistema planetário, é uma nebulosa que deu origem a um planeta. Então, se deu o nome de nebulosa planetária. Só que, à medida que a gente pôde estudar a evolução estelar e observar e ter os telescópios com mais poder de resolução, em que a gente enxerga melhor o que está acontecendo, a gente descobriu que aquilo ali não era o início da vida de uma estrela em que ela está formando planetas. É ao contrário, é o final da vida de uma estrela tipo Sol que vai se transformar numa anã branca, que tem só o núcleo e perdeu as camadas externas que ficam esse halo em torno da estrela. Mas a gente continua chamando de nebulosa planetária. Então é óbvio que o ponto vernal, o ponto de Gama, a gente vai continuar chamando de ponto de Áries, porque lá na origem ele estava sobre a constelação de Áries. Pessoal, dúvidas, perguntas? Nada? Então, eu vou fechar aqui o estelário, vou voltar ali para os meus slides, só para mostrar para vocês o conteúdo que está ali. E para mostrar, então, a gente estava aqui. Aqui nos slides, vocês vão encontrar as definições do que eu falei hoje na aula, né? Então, agora foi. Esse material ele está baseado no material da disciplina de Fundamentos de Astronomia, desenvolvido pela professora Maria de Fátima Saraiva. Aqui tem, então, a esfera celeste. Vou só mostrando os slides para parar em alguns pontos. Mas aqui, tudo que eu falei está a definição. Então, depois vocês podem voltar para cá. Tá? Então, os astros nascem a leste, se põem a oeste. Esse movimento diurno dos astros é um reflexo do movimento de rotação da Terra, tudo que a gente falou. Aqui eu falei o zênite, né, o meridiano do lugar, o nadir, definição aqui nos slides. Opa! Nascer e ocaso, passagem meridiana dos astros, tudo que eu comentei, né? Esse movimento de leste para oeste. Aqui, né? Não entrei em detalhes, quero comentar agora com vocês, e lá no planetário vai ser muito visível isso. Então, eu comentei para vocês, né, que, por exemplo, se eu estou no Equador, latitude 0, né, o ponto cardial norte-sul é a direção do polo geográfico norte e do polo geográfico sul. Né? E as estrelas, né, quando elas estão na esfera celeste, que acompanha, né, tem o eixo da rotação da esfera celeste, portanto, as estrelas, né, o movimento delas é um círculo em torno, uma circunferência em torno do polo sul e norte celeste. Tá? Mas quando eu me movimento sobre a superfície terrestre, eu estou enxergando isso um pouquinho diferente. O movimento, o desenho que a estrela faz no céu, o caminho da estrela é sempre o mesmo. Mas dependendo de qual a minha latitude, tá, eu percebo algumas diferenças. Por exemplo, se eu estiver no Equador, todas as estrelas vão nascer a leste e se pôr a oeste. Todas as estrelas. Ao longo de um ano, eu vejo o céu, todo o céu do hemisfério sul celeste, todo o céu do hemisfério norte celeste. Se eu estiver num polo, norte ou sul, como as estrelas, né, fazem o seu movimento em torno do polo norte e do polo sul celeste, se eu estiver num polo, nenhuma estrela nasce nem se põe. Todas elas estão acima do horizonte e o movimento delas é esse aqui. Ó. Estou vendo elas fazerem isso. Ó. Então, se eu tirar uma foto, deixar o obturador aberto e deixar passar algumas horas, aquele pontinho da estrela vai formando um rastro na fotografia. Tá? E o que a gente vê no polo, aqui é o polo norte. Se vocês olharem, não deve dar para ver daí, mas tem uma estrelinha bem no centro aqui. Porque no polo norte celeste eu tenho a estrela Polaris, que hoje coincide com a projeção no céu do polo norte geográfico, é o polo sul celeste, tem uma estrela, a Polaris. Então, todas as estrelas estão fazendo o seu movimento aqui em torno do polo norte celeste. Tá?
Nenhuma delas, todas elas estão visíveis no céu. No dia do solstício de junho, no Polo Norte, eu vou ter o sol da meia-noite, eu vou ter o sol 24 horas acima do horizonte. Tá? Então, eu estou vendo todas as estrelas desse hemisfério. Se eu estiver numa latitude intermediária, como Porto Alegre, tá? As estrelas nascem e se põem, eu vejo todas as estrelas do hemisfério sul celeste, mas eu vejo parte das estrelas do norte. E se eu for medir o ângulo que faz o arco do caminho da estrela no céu com o horizonte, tá? Diferente do Equador, que isso vai ser 90 graus, aqui vai ter um ângulo, que vai depender da latitude que eu tiver. Então, se eu tirar aquela foto, tá? Eu estou vendo as estrelas com uma inclinação, o rastro delas, né, com relação ao horizonte. Tá? Aqui uma latitude intermediária, né, no observatório australiano, ou seja, no hemisfério sul da Terra. Então lá, aqui está o polo sul celeste, não tem nenhuma estrela hoje coincidindo com essa projeção no céu do polo sul, tá? Mas se eu deixar, né, a máquina fotográfica com o obturador aberto, eu vou ver as estrelas fechando o rastro. E aqui eu posso ver o que eu chamo de estrelas circumpolares. São aquelas que não nascem nem se põem. Nos polos, todas são circumpolares, porque todas estão sempre acima do horizonte. Em latitudes intermediárias, né, as estrelas próximas ao polo celeste vão estar sempre visíveis. Durante o dia, se eu puder tirar, né, a influência da atmosfera, como durante um eclipse solar, eu vou ver as estrelas. Né? Mas existe, a grande maioria das estrelas nascem e se põem. Tá? E algumas delas vão ser circumpolares. Comentei aqui rapidamente, mostrando ali a altura máxima do Sol, né, em Porto Alegre. Então, aqui, para a gente ver que o Sol, ele não nasce e se põe no leste e oeste. Ele nasce na direção do horizonte leste e se põe na direção do horizonte oeste. Só tem 2 dias aqui em Porto Alegre que o Sol vai nascer no leste e se pôr no oeste. Que dias são esses? Nos equinócios, porque ele está projetado sobre o Equador. O Equador celeste é uma linha que vai do leste para o oeste. Tá? Então, olha só, aqui em junho, o Sol está se pondo, Porto Alegre, que é, né, o horizonte oeste, lá para o Guaíba, está se pondo atrás desse prédio que foi marcado como 1. Em agosto, ó, junho, julho, agosto, 2 meses depois, vejam o quanto ele se deslocou. Tá? Depois lá em outubro, eu tenho um segundo ponto aqui, que é um prédio 2, ele está além desse prédio 2. Tá? Em dezembro, no solstício de dezembro, vejam o quão longe do ponto 2 ele está. Então, o que acontece é que de junho até dezembro, né, o Sol vai indo. Eu vou pegar o horizonte oeste, que ele está aqui se pondo, né, então ele vai do ponto mais a norte do ponto cardial oeste ao ponto mais ao sul do ponto cardial oeste. Tá? Porque aqui em junho, o Sol ele está no hemisfério norte celeste, tá? Ele está lá no Trópico de Câncer, está incidindo a 90 graus no Trópico de Câncer, e aqui em Porto Alegre ele está chegando rasante à luz do Sol, está lá a 33 graus de altura. Tá? Aqui em dezembro, ele está no hemisfério sul celeste, incidindo perpendicularmente no Trópico de Capricórnio e vai estar a 86, quase 87 graus de altura aqui em Porto Alegre. Tá? Então, é isso que a gente está vendo. Em março, exatamente no equinócio de março, então aqui atrás desse prédio 2 é que é o ponto cardial oeste em Porto Alegre. Porque no equinócio ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Então vejam o quanto ele anda, né, no horizonte ao longo do ano. Então aqui é um resumo dessas 3 latitudes, Equador, Polo e uma latitude intermediária. E aí comentando justamente quando é que eu tenho Sol a pino, quando é que eu não tenho Sol a pino. E aqui para mostrar de novo para vocês, então não sei se vocês se deram conta, ou se já tinham se dado conta, que quando a gente fala de Equador,
Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e círculos polares, Ártico ou Antártico, eu estou falando de como o Sol está incidindo sobre essas linhas ao longo do ano. E os círculos Ártico e Antártico, eles estão marcando a região na Terra que no solstício de junho ou no solstício de dezembro, o Sol ou incide 24 horas, ou seja, eu não tenho noite, ou ele não incide, os raios solares chegam tangentes à superfície e eu tenho noite por 24 horas. No caso dos polos, eu vou ter 6 meses no polo geográfico ali, a proximidade, né? Eu vou ter 6 meses de dia e no outro 6 meses de noite. E para dentro do círculo polar ártico, aí depende da minha localização. Então, isso está relacionado, né, com a translação da Terra em torno do Sol. Então, essas imagens são imagens de satélite no solstício de verão para o hemisfério norte. Tá? E aqui está sendo marcado, o que eu vou marcar? Eu vou vendo as imagens da sombra, ó, e para mostrar que essa região marcada em vermelho, no dia do solstício, toda ela fica iluminada por 24 horas. É daí que vem o círculo polar ártico e o antártico. Lá para o sul, para o polo sul, ó, vejam, vai estar sempre na escuridão. Lá eu só vou ter as luzes das estrelas e da lua. 6 meses depois inverte. Tá? O polo norte não vai receber luz e o polo sul vai receber luz. Então, círculos Antártico e Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Equador, estão marcando como se dá a irradiação solar, com que angulação chegam os raios solares sobre a Terra. No Equador, são os equinócios, o Sol chega a 90 graus sobre o Equador nos equinócios. Trópico de Câncer marca quando o Sol incide a 90 graus naquela região. Trópico de Câncer, quando o Sol incide a 90 graus naquela região. São os solstícios e são os equinócios. Para nós que estamos fora da zona tropical, a gente associa solstícios e equinócios com as 4 estações, inverno, verão, primavera e outono. Se a gente estiver dentro da zona tropical, né, ou mais na subtropical, chegando à zona tropical, essas variações climáticas não são tão intensas, né? Na zona tropical, eu não tenho grande variação de temperatura, porque o Sol ele nunca está muito baixo no horizonte. Né? Ou ele está a pino, ou ele está a altura mínima a 63 graus de altura. Tá? Aqui no equinócio, ele está a 60 graus. Então, ele está sempre aquecendo, né, a zona tropical. Então, lá, em geral, dependendo de onde eu estiver, vai se falar em estação de seca e de chuva. Né? Mas eu tenho variações nas sombras, no comprimento das sombras, de qualquer forma. Tá? Então, aqui o que eu comentei para vocês. Né? A gente pode fazer uma estimativa usando as nossas próprias mãos, né, para tentar medir ângulos no céu. Então, aqui, claro que depende de cada mão, uns têm a mão maior, uns têm as mãos menores, né? Mais aproximado, né, para eu olhar para o céu e imaginar, às vezes nas cartas celestes vai dizer, está uma distância de 5 graus, de 1 grau. Vocês podem usar as próprias mãos para fazer essa medida de tempo. Aqui está falando dessas relações entre graus e horas, né? Então vocês podem olhar com mais calma. E aqui tem a definição dessas coordenadas que eu falei ao longo da aula. Coordenada horizontal local e coordenada equatorial celeste. Tá? A gente já está no finalzinho da aula. Não vou retomar isso, porque lá na aula do planetário a gente vai ver em detalhes. Mas a coordenada equatorial celeste, a gente está usando a semelhança da latitude e longitude. Então, em longitude, eu defini arbitrariamente o meridiano de Greenwich como zero da escala. Foi preciso definir um meridiano. Né, e eu meço, né, qual é a posição do meridiano com relação ao meridiano de Greenwich. Tá? Então, e eu tenho a latitude, em que eu tenho o equador terrestre, e eu vou, então, medir a distância do paralelo com relação ao equador. 2 coordenadas, 2 planos fundamentais. Né? No caso do equador celeste, é a mesma coisa. Né? Eu tenho o equador celeste, tá? Então eu posso medir qual é a posição, aqui está a estrela, né? Eu vou imaginar que existem paralelos aqui no céu, e eu vou medir o quanto eles estão distantes
do Equador, e eu vou chamar isso de declinação. Tá? E aqui está a estrela, ela tem um meridiano que passa, e eu vou medir qual é a distância desse meridiano do meu meridiano zero da escala, que é o ponto de Áries, que é ali, hoje está ali em Peixes, né? E isso vai me dar a ascensão reta. A ascensão reta, né, eu vou medir de 0 a 24 horas, e a declinação, mais 90 menos 90. Então, aqui estão essas definições, ó, o ponto de Áries. Tá? Opa! E a declinação aqui, no menos 90 mais 90. Tá? Então, só a definição daquilo que eu fiquei falando ao longo da aula, vocês encontram aqui. E a sistema de coordenadas horizontal local, aquilo que eu falei, eu tenho o azimuth, né, que vai de 0 a 360 graus, norte, leste, oeste, sul, e a altura, né, mais 90 ou menos 90. Tá? Isso, em geral, o Stellarium, por exemplo, vai mostrar essas duas coordenadas, quando vocês apontarem ali um astro, vão ser essas duas coordenadas. Tá? Então, aqui, resumindo tudo. Tá? Não sei se vocês têm dúvidas, têm perguntas, mas esse era o conteúdo da nossa aula hoje. Quem puder, então, ir ao planetário, a gente vai retomar isso imerso no céu e podendo, né, ver de uma forma mais concreta esses conceitos. E, bom, fico à disposição de vocês, se tiverem dúvidas, perguntas, sintam-se à vontade.